você tem 27 anos, você produz conteúdo aqui no Instagram. E aí a gente quer saber, quando que você teve diagnóstico de autismo na sua O meu vida? diagnóstico foi bem tardio, né? Quer dizer, não vou falar bem, que eu tenho muito seguidor aí que foi descobrir aos 40, aos 50. Então, assim, o meu foi. Vai fazer. Assim, eu já tinha uma ideia de que eu era autista, já faz um tempo, porque eu tenho um irmão mais novo autista, que foi diagnosticado bem mais cedo. Hoje ele tem 10 anos, mas ele foi diagnosticado com 1 ano, que é bem comum até para os meninos esse diagnóstico vir mais Uau! cedo. Foi aí que eu comecei a ter a desconfiança, então já sabia o que, que era, já estudava sobre, mas como eu estava em época de terceirão, acabei adiando. Eu fui atrás oficialmente do meu diagnóstico ano passado, então é muito recente, assim. Nossa, Uhum. super! Então, com vinte e Com sete 26, anos. né? Eu recebi o diagnóstico oficial, 26. o papel. Uhum. Sim, sim, aquela, né, O o documento. documento, vamos dizer Foi. assim. É, e me fala uma coisa, por que você decidiu ir fazer uma investigação? O que te incomodava? O que te chamava a atenção? Que você falou assim, não, eu quero ir atrás, quais são os profissionais, eu quero saber do processo diagnóstico, mas eu queria saber por quê que você, o que te chamava a atenção, que te fez ir buscar Bom, no por um meu caso foi diagnóstico? uma questão de necessidade mesmo. Eu cheguei em um ponto da minha vida, e na época eu até estava um nível de esporte maior do que eu sou hoje em dia. Hoje em dia eu sou nível de esporte 1. Mas na época a coisa acumulou tanto, eu acho que eu estava tão perdida de não saber o que estava acontecendo realmente, que eu estava no nível de esporte 2, assim. Então eu não tinha mais autonomia na minha vida, não conseguia fazer as coisas. Eu parei faculdade, eu parei trabalho, tudo que eu estava fazendo, eu não estava conseguindo fazer e produzir nada na minha vida. Então, é, chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso resolver essa situação, senão eu não vou ter qualidade de vida. Não, e eu precisava saber, eu até ia em profissionais na época, mas eram profissionais que não manjavam nem um pouco disso, nunca foi uma possibilidade assim para esses profissionais que eu ia. Eu tomava medicações já, mas eram medicações que não estavam resolvendo a situação, porque na verdade só estava mascarando, né, mais a minha situação. Então eu busquei o diagnóstico porque era muito importante para mim entender o porquê das coisas na minha vida. E a partir do momento que você entende por que algumas coisas acontecem, por que você é do jeito que você começa a entender quem você é de verdade e buscar um tratamento correto, um acompanhamento correto, pô, tudo muda, né? Então, a necessidade que eu senti foi 100% essa. Eu precisava saber o que era que estava me causando tanta crise, tanta dependência até, e várias outras coisas que eu tive assim, nesse período, que eu ainda tenho hoje, mas hoje eu sei o que são, né? Então, muda muito a perspectiva. Sim, sim. E o que exatamente que você estava tendo? Crise de ansiedade, falta de atenção, né, os meltdowns, a gente vai falar sobre meltdown, mas assim, o que exatamente para as pessoas entenderem que você estava tendo que te fez chegar a esse ponto, assim, em Eu exemplo, se vou ter que você lembrar puder, que claro. faz vários anos já, mas eu lembro que na época era o que eu tenho hoje, porém muito mais forte. Eu tinha muita hipersensibilidade aos sons, à luz, tudo me dava muita enxaqueca, dor de cabeça. Sala de aula não conseguia frequentar por causa da quantidade de pessoas, dos barulhos, do quanto me exigia estar ali naquelas horas. Eu não conseguia prestar atenção aos professores realmente, porque não sobrava atenção, porque eu estava muito focada em outras coisas. Tinha a restrição alimentar, eu comia repetitivamente as mesmas coisas nesse período da minha vida. Hoje já não é mais assim, mas nesse período foi. É, que mais? Tinha muita crise, muito. Tinha os shutdowns, mas os meltdowns eram uma quantidade absurda de meltdowns que eu tinha, a ponto de eu não conseguir sair de casa para entrar nos lugares, ou não conseguia frequentar os lugares, não conseguia usar transporte público, não conseguia usar. Era muito difícil, assim, a minha mobilidade também. Era tudo complicado nesse período, assim, ficou muito pior. Hoje em dia eu tenho todas as coisas, mas são muito controladas, sabe?
Mas nessa época, realmente, eu falo que eu tive um surto. Assim, foi o meu grande surto, mas foi graças a esse surto que eu consegui o meu diagnóstico. Se não fosse por ele, talvez eu ainda estivesse quebrando cabeça. Então, foi uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo foi uma coisa boa. Sim, não, com certeza. E aí você já falou aí de duas coisas, meltdown e shutdown. Vamos explicar para as pessoas, então, que para quem não sabe, eu vi alguns stories seu e realmente algumas palavras eu Não não dá! consigo traduzir, né? A gente tinha que existir palavras no português, né? Melhores. E às vezes as pessoas falam assim, mas você está falando em inglês, eu acho que você é Gente, aqui metida, não né? Assim, no existe meu mesmo. caso, às Não vezes, é uma não, questão. mas exatamente. Isso, exatamente. Então, O meltdown. O que é o meltdown? meltdown é uma crise que a gente tem externa, né? É uma coisa que você precisa externalizar. É como se você fosse uma panela de pressão e você estivesse pegando pressão e uma hora você explodir. Então, tem vários tipos, várias formas de você expressar. Alguns autistas, eles vão ter crises de raiva, vão quebrar coisa, vão se machucar, às vezes, né? Bater a cabeça, muitos muitos se arranham. Tem também aqueles que não têm uma crise de raiva, mas eles vão ter uma crise de choro, por exemplo, que é o meu caso. É uma crise de choro intenso, assim, você não. A sensação é como se você não tivesse muito controle do que está acontecendo, do seu corpo. Então, coisas começam a acontecer e o teu cérebro não está no comando. É essa sensação que eu tenho com o meltdown. Então, pode ser para cada um uma forma de expressar diferente, vai depender né, das necessidades da pessoa, como é que é para ela. Mas basicamente é uma falta de controle que a gente tem ele no momentânea do corpo. É como se ele precisasse acontecer para que ele voltasse a se regular. Né? Então, aconteceu muita coisa no seu dia, muita coisa para a gente autista é diferente, né? Muita coisa para a gente, às vezes, saiu alguma coisa da minha rotina, ou aconteceu alguma coisa diferente, já vai acumular ali para a gente, e pode sim levar um meltdown no final do dia, ou até mesmo antes, quando a pessoa sente que necessita dessa regulagem novamente. Acaba acontecendo. Beleza. E E o shutdown? shutdown é o cérebro que fala assim, cansei, não vou trabalhar mais hoje, apaga, desliga. E basicamente é um dia que você fica totalmente introspectivo a ponto de você não conseguir muitas vezes se comunicar. Pode acontecer o mutismo seletivo para alguns quando estão em shutdown. Mas é uma sensação realmente de desligamento, como se você realmente não estivesse conseguindo ali naquele momento ser produtivo de nenhuma forma ou prestar atenção no que estão falando para você. Talvez o que você consiga fazer é alguma coisa muito de conforto para você. Tipo, putz, estou shutdown, o que eu vou conseguir fazer hoje é ficar sentado no sofá assistindo a minha série favorita, que é confortável, né? Ou comendo a minha comida favorita, ou, né, estando com um objeto favorito, enfim. Alguma coisa para... Porque não tem que fazer, realmente você vai ficar desligado, não adianta você se forçar a fazer alguma coisa, não vai acontecer. Então é esse desligamento. E muitas vezes ele precede o meltdown, né? Muitas vezes ele acontece antes do meltdown, tem autista que tem depois, mas geralmente é um avisozinho que o meltdown está para vir, o shutdown, sabe? Uhum. Uhum. Meio que antes como um mecanismo de defesa, O né? corpo já está te dizendo, cara, passamos do limite, vamos parar um Já pouquinho. deu. Já deu. Exatamente. E aí, como que foi seu processo diagnóstico? Qual foi o primeiro profissional que Primeira você profissional que procurou? eu procurei, a minha história é um pouquinho diferente, né, do usual. Foi uma pedagoga. E essa pedagoga... Não, super diferente. Essa pedagoga é uma pessoa... Como que você foi procurar uma pedagoga? Agora. Eu vou te contar. Essa pessoa é uma pessoa que me conhece desde a minha infância. Ela é irmã da minha tia. É uma pessoa que trabalha com autismo há muitos anos. E ela é muito boa no que ela faz. E quando a gente estava desconfiado do meu irmão, a gente estava numa festa de família, assim, no aniversário de alguém, ela chegou e questionou minha mãe, assim, que é a primeira pessoa que falou disso com a gente nem sabia o que era, né? Foi a primeira pessoa que abriu essa hipótese e tal. Então, quando eu me vi naquela situação de estar muito confusa, me perdida, não saber se era isso, não querer aceitar, saber, mas não querer aceitar, foi a ela que eu recorri. Foi a primeira pessoa que eu fui falar. Simone, a Simone Piardi. Depois eu deixo a arroba dela aqui. Simone, socorro, me ajuda, me ajuda. Vamos lá, é bem isso.
Aí passei pela Simone, pedagoga, ela me ensinou todas as coisas mais básicas, assim, do zero, foi ela que foi me falando, eu fui aceitando a coisa. E daí ela me indicou para uma neuropsicóloga. Da neuropsicóloga eu saí já com uma avaliação, tanto para o autismo como para outras habilidades. E dali eu fui para o psiquiatra. Eu consegui, estou atendida já faz 2 anos pelo SUS, aqui na minha cidade, e eu consegui meu diagnóstico pelo SUS também. Aqui na minha cidade, que eu sei que também é uma coisa bem difícil de conseguir. E como se não bastasse, o psiquiatra ainda questionou a questão do TDAH e ele colocou mais isso aí no meu diagnóstico. Então, eu sou uma autista, TDAH com altas habilidades, né? E algumas outras comorbidades. Entendi. Então, que bem. E algumas coisinhas ali. Uns temperinhos ali. E aí, todo esse processo durou quanto tempo? Eu acho mais ou menos. Que no meu caso, contando desde que eu cheguei à pedagoga até conseguir oficialmente o meu diagnóstico, foi quase 1 ano. Mas foi assim, menos. Eu diria 7, 8 meses, talvez. Sabe, do processo da neuropsicóloga até o psiquiatra, foi mais ou menos isso. Relativamente rápido, porque pelo SUS, que a gente sabe que tem filas muito grandes de espera, então, assim, Um caso foi excepcional. relativamente eu falo muito isso rápido. pro pessoal, porque eu sei, eu consciência que foi um caso bem excepcional meu. O que eu fiz? Enquanto eu esperava uma vaga de atendimento na psiquiatria, eu fui fazendo meus atendimentos na neuropsicóloga. Eu consegui um atendimento social, na época, então eu paguei um valor bem acessível nessa neuropsicóloga. Como a neuro demorou ali uns 3 meses, foi o suficiente para eu conseguir a vaga lá no Sul, sabe? Então, eu acabei conseguindo colar uma coisa com a outra e acabou dando certo, mas é raro, eu sei que é difícil. Sim, vai depender muito de região para região, da época, enfim, uma série de questões. Compreendo. Exato. E aí, quando você foi na sua consulta com o psiquiatra, você levou aquele relatório da neuropsicóloga, entregou na mão dele, ele deve ter conversado um pouco com você, feito algumas perguntas. Foram algumas consultas. Eu não cheguei pedindo, já falei, eu cheguei e falei, isso daqui, né, eu também precisava de regular com relação às medicações, mas então a gente foi indo aos poucos, sabe? Quando chegou o momento que eu achei que era um momento propício, que eu já me sentia segura com aquele profissional, eu pedi para ele. Eu falei assim, seria possível a gente fazer, né, um diagnóstico essencial para mim, acho que eu tenho essa necessidade hoje. E ele super, não só fez, né, como falou, não, ainda acho que o TDAH também. Vamos fazer os testes aí para ver. Eu fiz os testes do TDAH e em seguida ele me deu o diagnóstico oficial, né? Então ele fez com você alguns testes em consultório. Do TDAH fez. Como eu já tinha feito do autismo e das habilidades, ele não achou necessário repetir, até porque o meu relatório lá da Neuro foi muito completo. Foi, tipo, fiz tudo muito assim. Sim, bem recente, então não teve necessidade de refazer, né? Eu fiz só do TDAH que eu não tinha feito. Então foi isso. Sim, não, super diferente, né? O psiquiatra, você ter ido várias consultas, é super atípico também. Então foi bem legal. Que a gente tenha mais psiquiatras assim, por favor, em especial no SUS. E você faz uso de medicação hoje em dia? Eu faço há 8 anos, na verdade. Até antes de eu ter o diagnóstico, algumas medicações já. Como eu falei, o meu pacotinho de comorbidades ele veio. Então, eu tenho transtorno do sono, que é muito comum, né, no autismo. A ansiedade, que que recebeu o diagnóstico tarde também é quase impossível não vir, né? Então, eu precisei tratar essa ansiedade e o transtorno do sono. Essa medicação que eu tomo há muitos anos é para dormir, porque eu realmente tenho necessidade. Eu era uma criança que dormia 3, 4 horas por noite, no máximo. Dormia muito pouco mesmo. Então, uma coisa que os pais ficarem atentos, observarem essas questões do sono, que é muito importante. Pode ser indicativo. E no meu caso foi. Então, e recentemente,
achei necessário controlar a ansiedade também, então faço uma meditação para a ansiedade também. E aí, beleza, temos medicações agindo, que tem o seu papel ali, mas o que mais você faz? Você faz terapia? Como que é para você? O que que você sentiu necessidade de ter de auxílio, né? De apoio? Bom, no meu caso, além do psiquiatra, eu faço também a psicóloga, né? A terapia. E essa necessidade eu tive, assim, eu sei que é difícil, porque não é um processo barato, não é uma coisa fácil de você ter acesso. Eu tive, mais uma vez, graças a meus vídeos da internet, eu consegui encontrar essa profissional que eu estou hoje, que me atende, que é a psicóloga, então eu também tive sorte nesse aspecto, assim, né? De ter encontrado uma pessoa especialista no autismo adulto, assim, de acompanhar adultos autistas. E nossa, assim, acho que mais do que medicação, qualquer coisa, você ter uma pessoa ali que você consegue traduzir para você a vida, as coisas, sabe? Tipo, porque pra gente é muito isso, não é? Às vezes, eu entendo que às vezes pro neurotípico pode ser uma coisa diferente você ter esse suporte da terapia, mas pra mim, pelo menos, é muito essa coisa de, tipo, não sei o que eu tô sentindo, às vezes, não sei como interpretar as coisas, e se tem uma pessoa ali que consegue te passar isso, e consegue fazer você perceber, ou você ficar muito atento às coisas que você está sentindo, é muito importante. Que era por exemplo, das minhas dificuldades, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de. Isso com as coisas mais básicas, tipo, não sei se está frio ou está calor, eu tenho que perguntar para alguém. Então, eu tenho necessidade de ter alguém ali e falar: lá fora está frio ou está calor? Vou de casaco ou de camiseta? Até a questão de, tipo, putz, aconteceu uma coisa complexa na minha vida. Como que eu lido com essa situação? Eu não sei, tipo, eu não tenho na minha cabeça. Eu preciso desse suporte. Então, eu, graças a Deus, tenho várias pessoas que são suporte para mim, assim, na minha vida, mas é muito importante para o autista ter, pelo menos, nem que seja o terapeuta ou alguém que compreenda a situação dele, para fazer esse translate da vida, cara. Tipo, ajudar com isso. Para mim é isso, sabe? Essa era a maior dificuldade que eu tinha e que eu vi necessidade da terapia, principalmente, sabe? Por conta disso. De você aprender a processar, se conhecer, que cada autista vai ser diferente, então eu vou ter coisas que o outro não vai ter, daí tem que estar atento, entendeu? Sim, não, com certeza. E aí, então, você faz psicoterapia uma vez na semana, onde você trata muito focado nessas questões emocionais, como lidar com seus sentimentos, como interpretar os seus sentimentos, como lidar com os desafios da vida, né? E esse tipo de questão. E me fala um pouco como que é a sua vida social, de amigos, de amizades. É uma coisa que você tem dificuldade, né? Que você ali tenta ali se encaixar nesse mundo, né? Meio doido, assim, das amizades, das relações sociais. Como que é para você ou não? Sempre foi uma coisa tranquila? Você sempre teve muitos amigos? Como que foi essa questão para você? Né? Como era? Essa experiência minha, muitas pessoas se identificar, os autistas principalmente, porque acho que é muito comum passar por isso que eu passei. Mas eu tinha muita dificuldade, muitas vezes, de chamarem minha mãe na escola e falar assim: olha, ela não consegue ter amigo, ela não consegue conversar comigo, ela está sozinha, a gente precisa resolver isso e tudo mais. E tinha muita dificuldade, parecia que eu estava em outro universo, realmente. Até não somente com os colegas da minha idade, mas com os professores na sala de aula, dos professores. E que na época não tinha muita conscientização sobre isso, mas os professores me perguntarem coisas na sala e eu estar totalmente mutismo total, não responder. Ou quando falar coisas que não tinham nada a ver com o que estava sendo falado na hora, não conseguir ficar na sala de aula sentada, enfim. E as crianças também, elas percebem essas coisas também, né? Tipo, quando tem aquele coleguinha assim que não está na mesma frequência, eles conseguem perceber de alguma forma. Então, eu tinha assim, dificuldade. Por ser, acredito eu, né, o meu autismo ser um nível de suporte, eu fazer muito, né? Eu consegui me safar ali quando entrei na adolescência, eu comecei a aprender a me safar. Tipo, consigo levar, consigo entender até onde eu
com base na imitação, né? Eu via as minhas colegas fazendo, tanto em sala de aula, quanto as minhas primas, as pessoas que eu tinha contato, e meio que copiar o comportamento delas, assim, né? Eu comecei a fazer isso ali com meus 12, 13 anos. Foi aí que comecei a ter as primeiras amizades assim, mais significativas na minha vida. E, por incrível que pareça, até hoje, essas amizades que eu tive na adolescência, até hoje são os mesmos amigos que eu tenho. Eu não fiz mais amigos, eu não perdi os que eu tinha, mas eu mantive esses, e alguns deles vêm se descobrindo neurodivergentes também. Então, isso faz muito sentido para mim, porque eu tenho muito mais facilidade de me comunicar com pessoas que são neurodivergentes também e de desenvolver uma amizade. Mas, assim, hoje ainda é uma coisa que é difícil, assim, para manter, principalmente. Aquele momento inicial, eu particularmente não tenho dificuldade, eu consigo levar, mas chega um momento que você fica assim, essa pessoa vai descobrir que eu sou uma fraude, chega um momento, ela não vai querer mais ser minha amiga, ou a pessoa acha que você abandona ela, porque a gente tem o nosso próprio jeito de se comunicar. E às vezes a gente fica meses sem responder ninguém, e a pessoa fica assim, a pessoa disse que quer ser minha amiga, mas ela não me responde, então, tipo, sabe? Mas é o nosso jeito diferente mesmo, então não é fácil. Eu tenho poucos e bons amigos, eu diria, hoje em dia. E a maioria deles é neurodiverso. Sim. Eles acabam entendem quando você deixa algo a desejar ali do ponto de vista ali Sim, social, até hoje né? eu sei De tipo, expressar. ai, te convidei para isso, você Até não porque hoje eu sei foi. falar, assim, gente, é o seguinte, eu tenho esse autista, eu vou ter essas dificuldades aqui. E a gente é adulto, a gente resolve. Quando eu era adolescente, né, eu nem sabia o que eu tinha e nem sabia expressar de nenhuma maneira. Então só ficava uma situação estranha, em geral, né? E não sabia expressar, então é difícil. Mais uma vez que o negócio do diagnóstico ajuda a gente, né? E a gente pode expressar isso. Então a pessoa ela pode ponderar isso, é uma coisa que ela vai querer lidar ou não na vida dela. E como que ela vai ir driblando isso, né? E se organizando e ficando bem com estas situações. E como que é quando você chega num lugar novo? Então, por exemplo, como foi a sua vida? Você falou que em determinado momento você saiu da faculdade, aí você voltou Não, e eu terminou? saí, Como é que foi não isso? voltei, fiquei traumatizada com a experiência. É uma coisa que eu estou trabalhando. Esse ano, inclusive, eu comecei a estudar para o vestibular para ver se eu consigo voltar. É uma experiência que eu ainda gostaria de ter. E eu quase concluí, né? Eu fiz faculdade de Direito e eu larguei no 8º período. Então, faltava um ano para eu acabar a faculdade. Faltava um ano. Eu saí e não voltei mais. Fiquei traumatizada. Foi uma experiência muito intensa para mim. Não vou mentir. Era muito mais do que eu conseguia, na época, aguentar. Talvez hoje, com o suporte que eu tenho, eu consiga melhor, sabe? Mas realmente, na época, foi E o que que você fala que o que que exatamente você lembra que foi difícil? Lidar com aquela diversidade de horários, diversidade de pessoas, uma coisa sem, sem uma rotina, o que que, né, tão assim, que a faculdade é tudo diferente da escola. O que você acha? O que foi tinha muitas pior para coisas você nesse similares com a ambiente? escola. A escola, a única diferença para mim foi que a escola não dava para me reprovar por falta. A faculdade me reprova por nada. E se eu não pudesse, se eu desse para eu não ia, entendeu? Tanto na escola, a escola eu fui obrigada a fazer. Se eu tivesse possibilidade de ter parado, eu teria parado. Não gostava de estar na escola, era um ambiente terrível para mim. A faculdade foi a mesma coisa. É difícil você estar lá, você cumprir com a demanda. E quando eu falo, não é a demanda do estudo, não é isso, sabe? A partir da se eu Sim. pudesse estudar em casa e só fazer prova na faculdade, ia ser perfeito. Tanto que eu falo que se eu tivesse pegado o período de pandemia, quando eu estava na faculdade, provavelmente teria concluído. E daí as aulas online. Exato. Mas o que mais pesava é o ambiente mesmo, a dinâmica do ambiente. Para mim, principalmente, o barulho era uma coisa muito difícil de lidar tantas horas. Eu sei que eu consigo, eu sou cantora, eu consigo estar em shows, eu consigo fazer shows, mas assim, é 2, 3 horas. 3 horas, 5 horas é realmente muito, muito tempo, muito mais que você consegue. A segunda coisa era ter que ficar sentado. Você entrou para uma aula, você vai ficar 50 minutos ali. No máximo, você pode dar uma saidinha para ir no banheiro e voltar. Para mim era extremamente difícil, porque eu não consigo ficar sentada, parada, prestando atenção 50 minutos. Então eu ficava 50 minutos viajando na minha própria cabeça ou dormindo na sala de aula. E se eu pudesse, eu não ia. Mas realmente às vezes tinha que ir, né? Não tinha que fazer.
Mas e Sim, esse que eu escuto chega muito uma hora. de outros autistas que eu converso, que não conseguem marcar com a presença mesmo. Você estar lá fisicamente, a Uhum, quantidade de tempo que precisa. Não é nem a parte dos estudos, sabe? uhum. Você acha que o ensino à distância, claro que a gente sabe que não são todos os cursos que nos dão essa possibilidade, direito é um deles, inclusive, só presencial, mas você acha que o ensino à distância seria uma forma de facilitar esse processo, mesmo que fosse, por exemplo, uma parte das disciplinas, porque eu sou super a favor, assim, claro que eu entendo que cursos da saúde que precisam de prática, precisa da prática, ok, você precisa estar lá praticando. Se você vai ser um enfermeiro, um Exato. fisioterapeuta, você precisa da parte prática. Mas 70% do curso, que está mais, vai depender de qual curso, é teórico. São aulas e o professor está lhe dando conteúdo, ele dá um texto, alguma coisa assim. E isso poderia facilmente ser Eu feito acredito. online. E claro, assim, eu entendo também a necessidade. E o estar presencial, às vezes, não é um problema, a gente consegue. É aquela coisa diária que pode ser extremamente exaustiva. Então, se desse para. Ou até uma flexibilidade dos professores de não ter problema em passar as coisas, talvez, online, ou tipo, ó, hoje vai ser uma aula que você consegue acompanhar de casa, ou a liberdade de poder sair da sala de aula várias vezes, sem ter um problema, assim, que eu sei que pode ser Sim, incômodo para os outros alunos sim, também, né? Então, talvez ficar numa carteira perto da porta, possa ficar saindo e entrando na hora que for necessário, nesses isso. momentos que está Aham, presencial. Mas, claro, que se fosse possível um curso assim, de ensino superior que desse para fazer, pelo menos para os PCD em parte online, eu tenho certeza que seria excelente. Pelo menos da minha parte, assim, das sim, pessoas que eu conheço. Já tive exatamente. essa discussão com as pessoas autistas, sabe? Sim. Não, com certeza. E você acha que assim, das pessoas que você tem contato, você acha que os professores de nível universitário estão prontos para receber esses alunos dentro de sala de aula? Depende muito, né? Eu sei que tem cursos, assim, que tem que depende muito. Eu fiz um curso muito, como que eu vou dizer, assim, muito tradicional, de certa forma. Eu não vejo Sim, os professores que eu tive naquela época tendo essa flexibilidade, mas, claro, posso estar muito enganada aqui no que eu estou falando, né? Tanto que várias vezes eu tive problemas, assim, né, na faculdade, eu não consegui resolver, muitos vezes, né? Claro que eu não sabia ainda, e não tem como você culpar as pessoas, porque elas também não sabiam, né? Mas era bem flexível, assim, nesse sentido. Mas eu já ouvi pessoas que tiveram experiência bem oposta da minha, que tiveram professores extremamente flexíveis com as necessidades deles, ainda mais hoje em dia, assim, já melhorou. Eu fiz faculdade de 2012 a 2015, então, tipo, faz muito tempo. É, e sim. já tiveram essa flexibilidade maior. E emprego também, de, tipo, ter chefes que entendem e que deram salas separadas e que fizeram o que foi necessário para aquela pessoa que estar ali, sabe? Então, acho que depende muito, assim, com certeza. Eu acredito muito, assim, que dá, sabe? Eu quero acreditar no que dá. Sim, sim. Sim, é um processo, né? Mas igual você falou, Claro, muita coisa mudou. Foram 10 anos, né, que se passaram e muita coisa mudou. Então, a gente espera que as pessoas mudem e se adequem realmente. E aí você falou assim que você não tinha dificuldade acadêmica, por exemplo, na escola. Claro que naquela época você não tinha diagnóstico. Mas assim, para mim, o que eu costumo falar. Para mim, o diagnóstico ele não é tão relevante, né? O nome que você dá para aquele conjunto de comportamentos, eu sei que é relevante para uma série de questões de tipo de acesso a direitos, até de você realmente poder falar assim, olha, eu uhum. tenho direito a isso, está aqui, eu tenho diagnóstico. Mas eu falo assim, pro profissional, ele tinha que estar sempre focado não só o profissional de clínica, mas o professor, seja na escola, seja no ambiente universitário ele tinha que estar focado em ajudar aquele indivíduo passar pelas dificuldades que ele tem, independente do nome que nós Uhum. estamos dando para essas dificuldades. Então, você não estava ali querendo sair porque você era preguiçosa e você queria ir para o bar. Não, você tinha uma dificuldade. Então,
esse pré-julgamento também que às vezes o professor tem de falar assim, não, é porque ele é preguiçoso, é porque os pais deixam esses meninos fazerem tudo hoje em dia, é por causa disso, é por causa daquilo. E às vezes você não sabe se aquele indivíduo ele tem um diagnóstico, mas e muitas vezes ele vai demorar anos para conseguir e às vezes nem vai conseguir. Mas ele tem aquela dificuldade. Se ele tem, a gente tem que validar. E um professor, ele consegue ver o que é uma pessoa que está de malandragem do que é uma pessoa Tentando, que está né? ali de boa fé e realmente é. Então, assim, isso que eu fico um pouco brava também, indignada, quando as pessoas não validam isso, porque várias pessoas podem facilmente passar por aí sem ter um diagnóstico ou demorar Sim, muito tempo exatamente. como você. E tem a questão também, a gente pode fingir que não acontece, né? Tem a questão de que você olha uma deficiência invisível, né? O professor bate o olho em você ali muitas vezes. Eu passei, por Sim. exemplo, a minha infância inteira batida e tinha vários problemas acontecendo, né? Era falado. Mas assim, não, ela vai bem nas notas. Ela não aparenta, né, ter alguma dificuldade. Então, meio Uhum. que, sabe, vai, deixa aí. Acho que ela dá conta, mais ou menos assim. É muito difícil, ainda mais que você pega, Sim. assim, no meu caso, tinha professores que, nossa, muito mais velhos, assim, né, de outra, realmente outra geração, muito tão distante da nossa. Outra geração, é. É muito difícil você fazer entrar na cabeça da pessoa, sabe? Ela vai olhar para você e falar assim, não, a geração de vocês aí é cheia de coisa que não existe, daí é falta de vontade. Eu escutei muito isso, escutei a vida inteira, na Sim. verdade, que eu estava me esforçando mais. E era muito estranho, porque eu já me sentia que estava me esforçando bastante, sabe? Então, é muito difícil, assim, eu entendo também, faço isso aqui no meu Instagram direto, eu falo, não tem cara, não tem jeito, você se comunica tão bem, como é que é isso, sabe? Então, putz, você ainda se sente mal de estar falando, de estar requerido, sabe? Tipo, não, eu tenho direito aqui, você ainda se sente mal, sabe? Putz, será que eu não estou me enganando? É o sabotador ali que sempre está com a gente, né? Sim. Você não é Gente. autista o suficiente para estar falando sobre autismo, porque a ideia do autismo é o Uhum. autista que não fala, que se bate, que bate a cabeça na parede, que não tem um bom desenvolvimento cognitivo. Então, é como se quase, tipo, você fosse É, menos autista. é, É mais ou menos isso, né? então é complicado. E aí você tava. E aí você tava falando que então, o que eu tava falando antes, que aí a gente acabou entrando em outra coisa, e você falou que você não tinha dificuldade na escola do ponto de Não, vista não. acadêmico. É, e aí, de certa, assim, você tinha facilidade para todas as matérias, porque você tem um diagnóstico de altas habilidades também. Então, como que é isso? Você tem uma facilidade maior para uma determinada área? Como que é para você essa questão das suas altas habilidades e essa questão da escola? Como que, de certa maneira, esse ambiente também poderia não te ah, talvez cobrar todo o potencial que você tinha, ou de você ficar ali frustrada porque aquilo ali você já tinha aprendido, ou que você não, ou você estava tendo que aprender algo que você não tinha o menor interesse, a É, menor para mim, conexão. assim, eu tenho altas habilidades, não era para todas as disciplinas, eu tinha muita dificuldade em matemática. Inclusive, no último teste que eu fiz de QI, né, aparece sempre que eu ser muito baixa, né, uma coisa baixa. Nas outras é sempre acima e matemática é bem abaixo, na escola já era assim. E é uma matéria que eu, sabe, não te desperta interesse. Para mim, que faz sentido que me motive, que faz sentido são matérias como história, que tem um começo, um meio, um fim, que faz sentido, que conecta. E Uhum. a matemática, claro, eu sei que a matemática é uma história e tal, mas isso a gente não vê muito na sala de aula do professor vir e abordar. Ele precisa abordar a matemática de forma que você faça no vestibular, que você consiga resolver as questões. Não vai passar para você o surgimento de tudo. Então não fazia sentido para mim a matemática. E eu sei que não, vem muito sentido na matemática, mas não era o meu caso. E eu ia bem, assim, era frustrante para mim as matérias que eu ia bem, como, por exemplo, eu ia muito bem história, sociologia, tudo que era, como eu falei, que tinha uma conexão na minha cabeça de começo, meio, fim, que fazia sentido, fechava o ciclo para mim, eu ia muito bem. Então eu não precisava estudar, eu só escutava o professor falar, e isso é uma coisa também bem comum, né,
autoridade. A gente pega rápido, porque a gente não tem interesse, que a gente gosta, e a gente fica naquela, eu não preciso estudar, eu não estudo para isso, assim, tipo, eu não estudava para essas matérias. Eu só escutava o professor falar uma vez e fazia a prova. Eu estudava muito as matérias que eu não conseguia ir bem, como matemática, física, e quebrava a cabeça e não conseguia fazer, e não dava certo. E eu pegava recuperação nessas matérias sempre. Então, sempre tinha essa disparidade muito esquisita no meu boletim, assim, de ter notas muito altas em umas matérias e outras ter notas muito baixas em outras. E eu não sei dizer, o que os professores poderiam fazer, assim, em sala de aula para deixar esse ambiente talvez mais, sei lá, de forma que despertasse meu interesse, assim, o interesse nessas matérias que era difícil, ou para estimular. Eu não consigo imaginar como. Não sei, sabe? Talvez alguma coisa interdisciplinar ali, alguma coisa um pouquinho mais mão na massa. Sim, mais não sei, sabe? Alguma coisa nesse sentido, eu acho. Sim. E se você tivesse tido a oportunidade quando você era adolescente e criança, enfim, você gostaria de ter, de repente, feito homeschooling, estudado em casa e não ter que Era ir meu para esse sonho, pergunto pra minha ambiente? mãe, coitada, ela ouvia todo dia falando, mãe, você não pode me ensinar em casa. Eu vejo que as crianças americanas podem aprender em casa, por que eu não posso aprender em casa? E daí ela falava, filha, a gente não pode fazer isso aqui, você tem que ir pra escola, tal. E eu chorava, ia chorando pra escola, ficava doente, eu tinha que me buscar. Era assim, com certeza eu ia querer. Nossa, sim. Isso é uma coisa que eu falo que a gente está muito atrasado ainda, né? Que eu sou muito a favor dos pais terem o poder de escolha. E quando a gente fala aqui de homeschooling, não é para as crianças não estudarem, colocar as crianças para trabalhar, para ir pedir dinheiro no sinal, que às vezes é a ideia que as pessoas vendem do que é o homeschooling. Não, não é isso. É a questão dos pais terem a liberdade e também daquele indivíduo que de repente é neurodivergente, se ele não se sente bem naquele ambiente, se aquele ambiente não é tão adequado para ele, que ele possa estar num outro ambiente que seja mais adequado para ele. Porque, igual você falou, a quantidade de estimulação, a forma de se dar o conteúdo, a nossa educação ela é muito conteudista, o que é muito difícil, diferente da educação norte-americana. Lá eles têm uma quantidade de aulas extras muito grande. Então, eu não sei se na época você gostava de canto, mas você disse para mim que você é cantora. Então, lá na escola, se a gente estivesse falando de uma realidade norte-americana, você poderia estar ali no grupo do canto. E você poderia, ao invés de estar ali aprendendo só disciplinas dentro da sala de aula, você ia ter horas de atividades extracurriculares que têm um peso muito grande. Então é muito diferente a nossa realidade e é muito ruim nesse ponto por nós sermos tão difícil, conteudistas. porque assim, né, no nosso caso, eu vejo até pelo meu irmão, né, que é um nível super diferente de mim. Ele já tem, claro, ele recebeu o diagnóstico dele cedo, ele tem uma certa liberdade, tipo, vai só certos dias para escola, porque precisa se especializar realmente, né, vai ter que ir alguns dias ali, mas outros dias eu vou focar no que ele precisa aprender e tal. E eu vejo, assim, que eu realmente sinto que eu perdi muito tempo da minha vida com essas matérias que, além de não ser do meu interesse, não era uma coisa que eu pretendia para minha vida também, porque não fazia sentido. Eu perdi muito tempo ali e eu sinto que os autistas têm muita essa sensação de sentir que nunca conseguem encaixar no sistema. E quando é dado para a gente a possibilidade de ter acesso aos nossos hiperfocos de forma infinita desde cedo, a gente consegue ir muito longe, sabe? Eu vejo assim que é muito rápido o aprendizado quando é dentro do nosso hiperfoco, quando é prazeroso para a gente. Então, com certeza, se é dada essa oportunidade desde cedo da gente poder explorar nosso hiperfoco ao máximo e focar naquilo, com certeza vai ter uma finalidade assim, no futuro ali dessa pessoa muito mais coesa, não só com quem ela é, mas o que ela pode produzir para a sociedade depois. É de trabalho. Eu, por exemplo, fiquei muito perdida, muitos anos sem saber o que eu queria. Até hoje, na verdade, eu não sei o que eu quero fazer, porque nunca foi me direcionada, nunca pude seguir os meus hiperfocos de uma forma plena, assim, tipo, cara, eu vou de cabeça nisso aqui, porque eu estava preocupada que eu precisava cumprir aquela agenda, não só de conteúdo de matéria, mas social também, que era difícil para mim ali. Então, mata muito potencial, com certeza. Sim, porque todo mundo fazia desse jeito, né? Então, é você querer colocar o neurodivergente dentro de uma caixinha, que é a caixinha de todo mundo faz assim, assim muitos, a gente tem que fazer também.
Exatamente. E sabe uma coisa que você falou e eu fiquei. Eu tenho discutido muito sobre isso e eu falo bastante disso e eu busco respeitar muito os hiperfocos que o meu filho tem, né? Então, eu tenho um filho de 11 anos, ele é autista. E na área que eu atuo, muitas pessoas elas são muito rígidas nos comportamentos dela e elas querem fazer com que o autista seja menos autista. E eu acho isso um absurdo. E aí o que eu ouço às vezes muitas terapeutas falando assim, mas ele tem um hiperfoco em dinossauro, né? Que é um clássico para muitos autistas. Não, mas vamos tirar esse hiperfoco dele. Tira tudo da sua casa que tem dinossauro e vamos, porque ele tem que gostar de outras coisas. Ele não pode gostar só disso. Então, eu queria que você trouxesse a sua perspectiva, né, de por que você jamais deve fazer isso com um autista, porque eu, pelo menos, encaro como uma falta de respeito ao ser humano muito grande. E esses dias, até, você falando disso, eu recebi uma mensagem de uma seguidora, e olha só, eu fiz um vídeo falando sobre MESC, né, falando como eu fazia MESC desde criança e... né, Vamos só explicar para o pessoal, para quem não sabe o que é MESC. Igual a gente está aqui no vocabulário. É o mascaramento. Então, é quando a gente aprende de uma forma mecânica, não igual o neurotípico, ele tem um aprendizado inerente. Ele sabe fazer certas coisas naturalmente, tipo quantidade de contato visual, quanto você tem que olhar, quanto você não tem que olhar. E a gente, muitas vezes, a gente precisa aprender isso de uma forma observando, tentando copiar. E isso exige ali um esforço a mais, sabe? É como se você estivesse o tempo todo se disfarçando. E é cansativo, gera contato, muito esforço, enfim, pode gerar crise, etc. Isso é o MESC. E eu fiz um vídeo sobre isso e recebi uma mensagem de uma moça falando assim, minha filha é autista, como é que eu ensino ela a fazer MESC? Eu quero que ela aprenda a fazer MESC. E daí eu tive que responder ela explicando, não, por favor, se ela não fizer, vai ser tão bom para a saúde dela, vai ser ótimo. E assim, os pais muitas vezes têm essa perspectiva, tipo, eu queria que agisse normal, eu queria que estivesse dentro do padrão, porque estar dentro do padrão, para mim, é muito saudável, e para mim é muito bom. Então, eu acho que se meu filho conseguir cumprir esse mesmo padrão, ele vai estar confortável e bem. Eu sei que não vem de um lugar ruim, de querer mal, você quer que o filho se adapte, você quer que as pessoas aceitem ele, você quer que ele tenha uma experiência maravilhosa na sociedade, mas é bom de ter em mente que isso não vai acontecer. Esquece isso, esquece, faz o que você pode para conseguir fazer os outros aceitarem seu filho do jeito que ele é, isso vai ser o melhor para ele. E eu falo, da minha parte, o Messi me trouxe todas essas vezes que foi tirado de mim essas coisas que eram tão naturais para mim, me trouxe muitas consequências negativas. Assim, não para os outros. A sociedade me adora, porque eu chego e consigo fazer tudo bonitinho, todo o script. Só que para mim mesma, para minha vida pessoal, me trouxe muitas coisas ruins, muitas coisas negativas. Eu preferia 1000 vezes ser excluída pela sociedade e ser eu mesma do que passar por uma situação de tipo, ser tirado de mim o que eu sou e o que me deixa confortável, o que me deixa bem. Então, acho que é isso assim, que eu conseguiria dizer, essa é a minha perspectiva. Não sei se todos os autistas se sentem dessa forma, com relação a isso, mas eu acho que, sem não ter dúvida, que se eu tivesse conseguido ter essa intervenção cedo na minha vida, com certeza as consequências teriam, hoje sim, sido muito menores. Claro, de terapeutas incentivam o hiperfoco e não desses que tiram o hiperfoco. Sim. Por favor. Sim, porque é bem comum, assim, dos pais, os terapeutas ficarem preocupados. E você sabe que segunda-feira, foi segunda, hoje é quarta. Segunda-feira eu gravei com uma autista adulta, ela mora em Los Angeles. E ela tem acho que 28 anos. Acho que ela tem a sua idade. E ela me falou uma coisa essa é a importância da gente ouvir autistas adultos imensa. Nós pais, nós enquanto profissionais. A gente estava conversando e ela me falou uma coisa, e olha que interessante, ela é atriz, ela é inclusive TikToker. E aí ela me falou assim, olha, eu sempre falo para os terapeutas jamais usarem comida como um tipo de reforçador.
Por quê? Nenhuma comida, nem bebida, nada que você precise para sobreviver. E aí ela falou assim: olha, os autistas estão muito mais prováveis de desenvolverem, por exemplo, distúrbios alimentares. E ela tem um distúrbio alimentar, e então ela tem um olhar muito cuidadoso nesse sentido de falar assim: olha, você começa a associar a comida, seja com prazer ou seja com punição, isso é muito ruim para a saúde de uma pessoa. Isso vai gerar pode gerar mais ansiedade nela, pode gerar transtornos alimentares. Então, você jamais mexe com essas questões, porque não vai fazer bem a longo prazo. Então, olha que perspectiva interessante de Sabe se por trazer. quê? Tudo que é básico para uma pessoa, digamos assim, comer, vou falar outra coisa aqui que eu acho que muitos vão se identificar também. Você ter o suporte dos pais, você é criança, né? Ter esse apoio integral dos pais. Então, esse tipo de coisa, quando você usa como recompensa, é uma questão de vida ou morte para aquela criança. Entendeu? Cara, se eu não vou comer isso que eu gosto muito, Sim. eu tenho que fazer isso, ter esse comportamento não é natural meu, que eu tenho que me importar muito de fazer, de poder me alimentar, ou de ter o carinho dos meus pais. O pai não gosta quando você faz isso, a mãe não gosta quando você faz isso. São coisas muito básicas para criança. Cara, é muito peso para as costas de uma criança, já pensou? E, tipo, sei lá, não tem o que seria para o neurotípico uma coisa muito estranha, muito diferente, muito difícil de fazer. Tipo, você tá com vontade de, sei lá, fazer xixi. Você fala, não, você não pode fazer xixi, tá? Você é proibido, senão a mãe não gosta quando você não vai fazer xixi. O pai não gosta quando você vai fazer xixi, então você vai ficar sem comer essa comida aqui. E é uma coisa muito básica, é um instinto básico que você vai fazer xixi. E você não pode. Então Sim. Cara, você tosta ali a cabeça da criança, não tenho dúvida disso. Sim, exatamente. Então, o quanto que é importante, eu sempre falo, não importa o que muitas vezes os artigos científicos te digam, a gente também não pode ter uma prática baseada em artigo. A gente tem que saber das evidências, mas a gente também não pode ser levado por ter uma prática baseada em artigo, na qual você pode ferir aquele que você está servindo, Porque, assim, trabalhando. uma coisa, é muito difícil a gente se colocar um no mundo do outro, certo? É muito difícil para o típico chegar e compreender a minha experiência de forma plena e vice-versa. Beleza, eu fiz um artigo, mas foi neurodivergente, mas faz sentido, assim, mas você fez uma coisa que funcionou na prática, e eu entendo que esse método da recompensa funciona na prática, entendo que funciona. Mas eu entendo que funciona de uma perspectiva de fora. Funciona para quem está olhando, porque você consegue fazer a criança se comportar da maneira que você necessita que ela se comporte. Mas, assim, experimentando por dentro o que aquilo vai trazer de consequência, acho que só plenamente quem consegue entender seria a pessoa mesmo, assim, sabe? Daí eu também, né, não posso nem falar nada, é isso que eu faço nas redes sociais, eu reporto essa importância de eu ouvir a pessoa autista sempre, o tempo todo, e isso vai falar muito mais alto às vezes. Ainda mais quando você percebe que é uma experiência padrão, todos tiveram essa conexão aí, tipo, transtorno alimentar, por si só, muito comum, tipo, principalmente as mulheres autistas, a maioria que eu conheço ou tem ainda, luta com isso, sabe? Então, não adianta, tem que ouvir as pessoas que estão experimentando, né? Por mais que funcione de uma perspectiva de fora. Sim. E outra coisa que você falou também, que eu acho legal de comentar, é sobre a questão de contato visual. E aí, esse é um ponto que eu sempre falo que antigamente, e a gente está falando de antigamente, eu estou falando de antigamente no mundo de hoje, onde 3 anos atrás era antigamente, né? O mundo está acontecendo muito rápido. 3 anos era outro universo e agora já é outra coisa. Então, eu brinco que assim, ó, não tem um diagnóstico, mas eu sempre brinco que eu falo assim, olha, gente, posso até ter um pezinho, embora eu não tenha diagnóstico, que eu saiba,
eu só sofro de ansiedade e depressão, que eu saiba, né? Então eu sempre faço essa brincadeira. Mas assim, para mim é muito sei lá, 2, 3 anos atrás, muitos profissionais faziam essa coisa de treino de contato visual. Então, você forçar uma criança a olhar para você. E aí, a ponto de você segurar o rosto dela para ela olhar para você. E quando você segura no rosto dela, você não está garantindo que ela está olhando para você, porque você não consegue pegar no globo ocular dela e fazer ela olhar para você. Isso não é possível. E já tem um tempo que a gente tem tido autistas adultos se manifestando sobre isso e falando: olha, isso não é uma coisa legal, eu não me sinto bem com isso. E eu queria um pouquinho da sua perspectiva Eu também. fico bolada, porque eu não consigo entender como as pessoas querem que o autista aqui, teoricamente a gente que é inflexível, né? A gente que tem pensamento inflexível. Por que a gente, sendo tão difícil, tem que fazer todo esse malabarismo para agradar os bonitos que facilmente conseguem ter uma conversa sem estar olhando no seu olho? Vai incomodar a pessoa? Tipo, não, me incomoda muito o fato de você não estar olhando para mim quando você está falando comigo, eu não consigo lidar com isso. E a gente consegue, você se vira, você dá seu jeito. Isso deixa muito falar. Enfim, eu, como eu falei, observando, tentando imitar, ainda fico insegura, às vezes não sei quantas temporadas, às vezes eu tô contando na minha cabeça, eu tô olhando, contando. 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, voltou. Será que eu fiquei, foi estranho? Será que eu tô encarando demais? Será que eu tô encarando de menos? Será que a pessoa tá percebendo meu segredo? Eu fico nessa. Será que a pessoa me, me notou? E aí fica confortável mesmo, a sensação de conforto. Assim como, sei lá, você fazer uma coisa muito estranha pra você, sei lá, você nunca fez aula de dança na vida, você vai fazer uma aula de zumba, daí tá todo mundo, tipo, super sincronizado com os movimentos e com os braços, você fica perdido. Assim, cara, minha primeira aula aqui, eu não sei fazer isso. E aos poucos você vai aprendendo, mas demora e tal. É como se você estivesse fazendo uma coisa fora do seu da sua zona de conforto pela primeira vez. É mais ou menos essa sensação que dá, essa sensação de estranheza que a gente tem com o nosso próprio corpo. Sim, não, com certeza. E aí uma coisa que você no início da live você mostrou aí que tinha uma bolinha aí, né? Isso, exatamente. E uma coisa que também é tema, eu fiz um post recentemente sobre isso, que é a necessidade de às vezes ter um objeto junto do autista. E claro que eles vão crescendo e esses objetos vão mudando, mas se esse objeto for uma bolinha como essa, eu não sei se é sua ou se é do seu irmão. Afinal, você mora com seus pais ainda ou você eu mora moro com sozinho? uma namorada, Tô curiosa. a gente está junto há 8 anos já. E os toys aqui são todos meus. Tenho vários, adoro. Daqui é um legal, ó. Você tem que ir colocando a cor certinho no lugar. Além de tudo, faz você pensar. E eu tenho vários outros que são mais mecânicos, assim, que eu não preciso pensar muito. Eu gosto mais de carregar na bolsa, inclusive, porque daí eu uso mais fora de casa. Então, num ambiente que me deixa mais tempo. Uhum. Eu acabo usando mais fora de casa. Mas a bolinha eu mantenho aqui dentro, eu posso brincar com ela às vezes, quando eu tô estudando aqui. E aí, assim, eu fiquei curiosa, por quê? Porque, às vezes, isso é interpretado como nós pais não estamos, né, principalmente quando são com as crianças. E quando você tem uma criança já na pré-adolescência, como é o meu caso, que tem um filho de 11 anos, parece que nós pais que estamos querendo infantilizar os nossos filhos, estamos deixando eles andarem com objetos e às vezes é um brinquedo, afinal, 11 anos, pelo menos na minha percepção, você devia estar brincando ainda mesmo, porque 11 anos. E exato, e às vezes essa necessidade de se ter um objeto não é respeitada, ela é tida assim, ela é tida como, você só vai ficar brincando e você não vai prestar atenção no que eu vou te falar, você não vai render na terapia porque você está com esse objeto. Então a gente tem muito, às vezes a criança,
o adolescente tem um baita meltdown, uma baita problema, porque não foi deixado que ele permanecesse com aquele objeto dentro daquele ambiente que ele vai entrar, seja a escola, seja a sala de aula, seja a sala de terapia, e você compromete, às vezes, toda uma manhã ou toda uma hora de terapia simplesmente porque você não deixou ele entrar com esse objeto que para ele é Aí muito não pode importante. estereotipia, Então, assim, aí não pode objeto, aí a criança, claro que ela não vai prestar atenção, claro que ela não vai fazer nada, ela não vai conseguir, ela está focada em tentar não fazer essas coisas, ela não está prestando atenção no que está falando. Com o objeto, ela vai prestar atenção no que está falando, ela vai estar ali regulando, ela pode não estar olhando para você, ela pode demorar para processar o que você falou muito tempo, vai depender de cada um, mas ela vai estar mais propensa a te ouvir com objetos. Para mim, muito claro. Não sei. E o negócio da infantilização é para sempre, já vou avisando. As minhas coisas são todas infantilizadas lá no meu quadro. Isso foi de Por quê? Porque a gente também tem um certo apego com as coisas da nossa infância, porque tem várias coisas que trouxeram segurança para a gente durante muitos anos, e a gente não vai deixar de gostar delas, a gente não vai abandonar elas na metade da vida para frente. Elas vão continuar trazendo sensação de conforto. Pode ser um desenho, sei lá, que o adulto assiste, vai continuar assistindo. Se a criança assiste, o adulto vai continuar assistindo. Ah, mas ele já tem 12 anos, ele ainda assiste a Peppa Pig. Sim, ele vai assistir a Peppa Pig, não é o conteúdo, é a sensação do conforto que traz. Mesma coisa com os objetos, mesma coisa com tudo, né? Então, às vezes a gente, não é que a gente fica insatisfeito, é que a gente ainda tem prazer em consumir essas coisas, mesmo depois de adultos, porque elas trazem uma tranquilidade pra gente. E são coisas que foram apresentadas pra gente na infância, normalmente. Então, elas estão conectadas ainda, tá? não, perfeito. Acho que então os terapeutas que nos ouçam, por favor, respeite as escolas, respeitem, e às vezes a escola fala assim, mas aí o que eu vou explicar para o colega quando ele perguntar que ele está com esse objeto e ele não pode? E aí o meu marido, o meu marido sempre usa um exemplo que é o seguinte: tá, você vai pedir para um cadeirante sair da cadeira de rodas porque ele precisa da cadeira de rodas e o outro não precisa, o óculos, exatamente. Isso é ridículo. E assim, você pode ter certeza que se você explicar para as crianças, elas vão entender. Pode ter certeza que elas entendem mais que os adultos. A gente teve um problema assim com o meu irmão com comida, né? Porque ele precisava levar ele comia um biscoito, era um biscoito que não podia na escola, porque é uma escola pública, então as crianças não tinham acesso àquele biscoito que ele tinha, e elas ficavam com vontade de comer quando elas viam ele comendo. E assim, eu entendo que daí, nesse caso, é um problema mesmo, assim, né? Porque é uma situação muito delicada. A gente conseguiu adaptar ele de forma que não precisava mais levar aquele biscoito. A gente conseguiu fazer uma adaptação, e às vezes também é necessária, né, por parte do autista. Claro que a gente não vai... É aquela coisa que eu falo sempre, assim, eu acho ruim eu ter tido o diagnóstico mais tarde, mas teve muitas coisas que eu superei na minha vida que talvez se eu tivesse tido o diagnóstico muito cedo, eu nunca teria feito. Então, teve muitas coisas que eu me arrisquei e descobri, bati a cara, fui lá, mas eu me arrisquei, e talvez eu não tivesse me arriscado se eu tivesse tido o diagnóstico antes. Então, tem coisas, o autista é inflexível, mas tem muitas coisas que ele consegue sim se adaptar e aprender, principalmente quando é para um bem coletivo geral, e que não vai fazer mal para ele, claro, né? Tem que levar isso em consideração. Então, esse foi um exemplo de uma vez que a gente achou necessário fazer uma adaptação com ele, em vez de com as outras crianças. Porém, o meu irmão ele pode levar os brinquedos dele na sala de aula, as outras crianças todas sabem, tem outros autistas na sala, então foi um caso que daí as crianças fizeram uma adaptação para ele. Isso que é massa, assim, de você achar uma coisa que funciona, um intermediário legal, sabe? Sim. Não, com certeza. O caso do biscoito, sim, é diferente, né? A gente não queria que as outras crianças sofressem. A gente, nossa, jamais vocês, enquanto família, querer que uma criança que não pode ter acesso àquele biscoito, que ela sofresse por isso, né? Então, faz todo sentido. Mas os brinquedos realmente é possível as crianças entenderem e tudo. Eu acho. Sim. E hoje, qual que é o seu trabalho? O que você faz aí enquanto trabalha? Hoje, eu estou finalmente
encontrando algo que funciona para mim. Para alguns autistas demora muitos anos para você descobrir, achar o que funciona, a quantidade de horas que funciona. No meu caso, eu descobri que eu consigo dar minhas aulas de canto pela internet, o que eu criei material, eu fiz, estou criando agora, né? Vou começar a minha primeira experiência com curso agora que eu vou ministrar. Estou criando material do zero, estou fazendo tudo, vai ser 100% online, vai ser uma vez por semana, vai ser dentro da minha capacidade, porque além disso eu também gravo vídeos, né, para a internet. Então às vezes vem trabalhos da internet que eu preciso fazer, e daí tenho prazos para cumprir. Só que como não é uma demanda grande, é algo que eu consigo fazer. Então eu consigo fazer um dinheirinho, assim, ter um lucro, viver, né, e trabalhar dentro de uma quantidade que é aceitável para mim, que eu não me sobrecarrego, que eu faço algo que é prazeroso também, porque são duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é criar conteúdo para internet e cantar. E daí eu toco em barzinho às vezes também, que é uma coisa à parte, uma coisa que sobrecarrega mais, mas eu faço uma vez quinzenal, uma vez por mês, e eu consigo levar assim, sabe? Então a gente tem que fazer sempre uma adaptação que é para nossa realidade. Tem autista que consegue ter um sper maior que o meu, eu não tenho dúvida de produtividade, tem uns que vão ter menos. O certo é a gente achar qual que é a nossa, né? Qual que é a nossa produtividade, quanto a gente consegue sem ter um meltdown por dia por conta do trabalho, que a gente consiga ter dinheiro para sobreviver. Eu sei que eu sou muito privilegiada nesse aspecto, muito, muito mesmo, de poder fazer isso. Eu conheço muitos autistas que não podem, não conseguem, infelizmente precisam estar segunda a sexta, 8 horas por dia, fazendo o que tem que fazer, o que conseguiu, o que deu para fazer, sabe? E tentando levar a vida dessa forma, mas é difícil. Não vou dizer que realmente isso que eu posso fazer hoje em dia na minha vida é um privilégio que eu tenho. Então, eu consigo sim entender e tento falar o máximo sobre isso justamente para tentar ajudar a chegar nessas pessoas, talvez nos chefes dessas pessoas, talvez nas pessoas que estão empregando os autistas, que tenham mais flexibilidade com eles, que possam, sei lá, reduzir a carga horária, ou dar um espaço individual, o que for a necessidade deles. Fazer acomodações, né, para o ambiente de trabalho, que a gente ainda tem muito a caminhar ainda, relacionado a ambiente de trabalho, né? Porque quase nem se fala sobre isso, inclusive. Muito pouco. Inclusive, eu vou fazer agora uma palestra com uma empresa que chamou para falar com os empregados sobre autismo dentro do ambiente de trabalho, como é que é. Eu tive várias experiências ruins, sabe? Antes do meu diagnóstico. Tive algumas boas também, mas as ruins, elas são muito ruins pra gente quando acontece, assim, sabe? As pessoas não têm ideia da dimensão, da consequência que isso acarreta pra gente. As pessoas não sabem mesmo. Então, por isso que é tão importante para mim falar sobre isso. Sim. E me fala uma coisa, estou caminhando para encerrar, não quero te liberar. Tranquilo. Mas eu queria saber o seguinte, o que você acha da frase meu filho tem autismo versus meu filho é autista? E é uma coisa que os profissionais sempre falavam, fulano tem autismo, né? Como se você tem alguma coisa, você tem algo, né? Portador de, dá essa ideia de que você tem algo como uma doença, né? E de que o autismo é uma doença. Então, não é uma doença, né? Já pra gente deixar bem claro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que você se sente, né, em relação... Talvez hoje você já esteja bem resolvida com isso. Mas o que você pensa sobre essa questão, né? Quando a gente fala... Porque parece uma coisa boba, mas eu acho importante a gente se conscientizar das maneiras mais corretas e mais respeitosas de se referir. Parece pouco mesmo, né? Só uma expressão, é só literalmente uma palavra, né? Mas eu acho que é uma boa maneira da gente exercitar uma coisa que vai entrar na nossa cabeça de verdade. A partir do momento que você começa a expressar de forma que realmente é a forma correta, a forma que as pessoas se sentem mais respeitadas ou se sentem mais compreendidas, acho que no autismo é muito sobre compreensão, tudo.
se sentem mais compreendidas, toda a nossa convivência dos atípicos com os típicos melhora. Porque você começa a enxergar o outro da maneira que ele quer ser visto. E a gente quer ser visto como autista. A gente nasce autista, a gente vai morrer autista. Né? É uma coisa ali para sempre. Eu sei que é uma passada de pano, às vezes, que a pessoa até sabe, já tem consciência que não é uma doença, mas ainda fala dessa forma, para passar um pano, tipo, não, fica tranquila, querida, vai ficar tudo bem na sua vida, esse negócio vai sair, ou vai embora. Uhum. Não é assim, né? E a gente não tem problema com isso, né? A gente não precisa dessa pena das pessoas. O nível 1 é o não reconhecimento, dos níveis de suporte maior é a pena, né? A gente sofre o capacitismo de forma diferente, cada nível de suporte vai sofrer capacitismo de uma forma diferente na sociedade, mas uma coisa que é para todos é que o autismo vai estar sempre lá, o autismo é a gente. Não existe a minha personalidade na Jimmy e o autismo. Eu sou do jeito que eu sou porque o autismo está ali, sempre esteve ali. Né? Talvez se não tivesse, fosse completamente outra pessoa, em todos os aspectos da minha vida. E isso é uma coisa que eu demorei muito para entender e para aceitar e para trazer para mim mesmo. Então é muito importante que a gente entenda que é algo tão intrínseco nosso, que não é algo separado nosso. Por isso nós somos autistas e não temos autismo. Exato. E você, eu fiz essa pergunta para a Rebecca também, que eu conversei com ela na segunda, e eu vou fazer a mesma pergunta para você. Se você tivesse uma varinha mágica que curasse o autismo, você gostaria de ser curada? Ou você... Essa difícil, daí, é profundo, eu sei. Foi o que ela me respondeu. Foi profundo. Mas eu acho que passa muito... por que eu quis fazer essa pergunta? Porque passa muito pela sensação de aceitação que a gente precisa ter do outro. E foi o que eu falei para ela, tá, mas se você não fosse autista, você poderia ter outra coisa, você poderia ter ansiedade, você poderia sofrer de depressão, você poderia ter transtorno alimentar, você poderia ter outra coisa. Porque todos nós temos alguma coisa, todos nós temos nossas questões, nossas dificuldades, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. E aí que eu acho que o capacitismo mora muito quando eu me acho melhor quando um neurotípico se acha melhor do que um neurodiverso. Porque ele pensa, não, porque você é autista, você não tem essa capacidade de discernimento, de raciocínio, enfim, e todos esses pensamentos que às vezes vão, né? Então, queria que você falasse. Cara, a minha resposta seria a seguinte: nessa sociedade que a gente vive hoje, como ela é hoje, 2023 agora, certo? Se eu tivesse essa possibilidade agora, eu ia querer, sim. Por quê? Porque é uma pílula mágica para você conseguir se encaixar. Tipo, você conseguir produzir, você conseguir ter uma vida plenamente saudável, plenamente coesa para a tua vivência. Se eu pudesse viver em uma sociedade, talvez uma sociedade do futuro, onde existem outros modelos de eficiência, que não é só esse, você vai estudar, você vai se formar, você vai trabalhar, e só assim você vai ter um futuro na sua vida, a não ser que você seja aquele 0,0001% que consegue fazer alguma coisa fora do padrão, mas enfim, é muito difícil. Se existisse essa sociedade em que fosse permitido outras formas de existir, outras formas de viver e outras formas de produzir, e ainda assim ser considerado alguém útil ali para a sociedade, ativo, eu não ia querer. Porque, com certeza, ao mesmo tempo que é uma coisa... Tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins no autismo, né? Claro, quando eu tô tendo um meltdown absurdo, é claro que eu tenho uma pílula para fazer passar, e é claro que quando eu tô num hiperfoco maravilhoso e eu aprendo um negócio super rápido, eu falo, cara, isso aqui é o meu superpoder. Então, essa é a minha resposta. Se fosse hoje em dia, como as coisas, é claro que eu ia querer. Porque ia ser uma maneira de conseguir me sentir parte da sociedade e útil para a sociedade. Se fosse, talvez, uma sociedade diferente da que a gente vive hoje, que entendesse outras formas de pensar e acolhesse outras formas de pensar,
eu não ia ter necessidade nenhuma de pílula nenhuma. Sim. Eu costumo falar que toda vez que a gente pensa contra o efeito manada, a gente é julgado. Toda vez que a gente é questionador, que a gente não age como todo. Ah, mas todo mundo faz assim, mas com todo mundo é assim. Então, quando você não faz parte daquele grupo do todo mundo, A gente é sofre muito muito. difícil. Você. Exatamente, a gente sofre muito. E eu falo isso porque eu passo muito por isso aqui na rede social, de tipo, não defender determinadas coisas, ir contra, falar determinados assuntos. Seria muito mais fácil se eu fizesse como todo mundo. Talvez eu ganhasse mais dinheiro, talvez eu tivesse acesso a coisas, mas uma coisa que eu tenho aprendido muito é a viver de acordo com os nossos valores, com aquilo que é muito importante para mim. E quando você vive de acordo com os seus valores e você faz aquilo que você fala e fala aquilo que você faz, né? Você realmente é verdadeiro, também é muito bom. Mas é muito difícil você também não se deixar abalar pelo que os outros falam de você. É um processo, é difícil. O E ainda julgamento mais no nosso alheio caso, que a gente, na verdade, a gente sempre tenta ser igual, a gente quer ser igual. Não é como se a gente quisesse pensar fora da caixa, quisesse. A gente não quer, a gente quer estar dentro da caixa, mas a gente não consegue estar dentro da caixa. A gente não consegue, por uma questão de ser impossível. E aí vem uma frustração já, de você não conseguir. E é isso que você falou, a partir do momento que você se intitula disso, você fala, não, então beleza, já que eu não tenho outra forma, eu vou ser isso aqui que eu sou mesmo. E esse processo de aceitar é muito complexo, é muito demorado, é muito doloroso, é muito difícil, porque não é o que você quer. Você faz porque você é obrigada. E as consequências vêm, né? Ainda mais aqui a gente, né, entende bem isso das redes sociais, como o pessoal é ferrenho nas críticas, como o pessoal pega pesado mesmo. Ninguém tem, ninguém tem muita noção assim na hora de jogar um hate ou falar qualquer coisa. Então a gente lida constantemente com isso. Imagino que você é muito mais do que eu até. E é realmente um processo. Você aceitar tudo isso e falar, cara, realmente, efetivamente, não ligo. É muito complicado. Mas a partir do momento que você consegue, deve ser maravilhoso, né? Tipo, você conseguir realmente aceitar isso. Tipo, cara, eu falo o que eu acho mesmo, eu sou o que eu sou, quem não gosta, não é problema meu. Tudo bem, exatamente. Eu acho o máximo quando eu vejo pessoas que são assim, verdadeiramente ficam. Verdadeiramente ficam bem. Eu invejo muito. Eu já evolui muito. Exatamente, eu também. Eu já evolui muito, eu acho que a idade também traz esse amadurecimento. Acho que a experiência também traz a gente viver isso aqui e você encarar, isso aqui faz parte do meu trabalho e tá tudo certo. Mas eu acho assim que o motivo que faz as pessoas te procurarem e quererem te ouvir é justamente por causa das suas opiniões. É justamente por causa das suas percepções que são individuais e que ninguém vai poder copiar. Então, porque ninguém vai ser igual a você. Então, assim, eu acho que isso que nos torna, que nos diferencia, que nos torna especiais, no sentido de temos algo a mais ali para entregar. Então, eu acho isso importante, isso me dá forças de continuar sendo assim, de estar fiel ao. Não, tá beleza, o efeito manada tá indo para cá, não, mas não tá de acordo com os meus valores eu ir para cá. Eu vou para cá, porque para mim não tá de acordo com aquilo que eu acredito da vida. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso, a neurodiversidade, ser mãe de uma criança autista, me trouxe muito esse senso de, tipo, liga no foda-se, tá todo mundo me olhando porque meu filho tá gritando, meu filho tá fazendo estereotipia, meu filho tá falando alto, e, tipo, você nem olhar na cara das pessoas, e você realmente, assim, tá pleno. Não, aquilo não te abalar. É muito difícil. Exatamente, você fica pleno. Então, assim, muito difícil. E eu acho que isso que as mães de autistas, as famílias, precisam aprender a lidar, porque a primeira reação deles é: não, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu não quero você estar dentro de um avião e o seu filho falar alto e ficar fazendo estereotipia e todo mundo olhar, né? Que as pessoas são super discretas, né? Sim, e olha, então eu acho que isso
as famílias precisam aprender a lidar, porque aí elas vão aceitar os seus filhos como eles são. Claro que todo mundo tem o que melhorar, mas elas vão aceitar mais e elas vão pedir menos para as terapias e terapeutas. Ai, mas eu não quero que ele faça estereotipia. Ai, mas eu não quero que ele ande com um objeto. Como que você faz? Vai Você fazer fazer isso? Não, você tem que dar um jeito. Essa terapia não está funcionando porque ele não está reduzindo as estereotipias e quanto aquilo muitas vezes ele precisa para poder se regular. Aquilo faz bem para ele. Então, eu acho que falta mais essa conscientização, porque falar que você é consciente, que você aceita, é muito bonito, mas viver isso ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você tá nos perrengues quando todo mundo tá te olhando, é outro nível. E a gente sofre mesmo. Eu até com meu irmão, assim, eu vejo, às vezes, saio com ele, ver ele sofrendo para conseguir conversar com um colega da idade dele, ver ele sofrendo, sabe, no frio, para tentar fazer aquilo acontecer e a coisa não acontecendo. É torturante, é ruim mesmo. E é algo que não adianta, é só o processo de aceitação mesmo, eu acho, para fazer funcionar a coisa, assim, por parte dos pais, né? E entender que para o autista também é ruim, essa situação, ele também não está confortável com aquilo, mas ele não pode fazer nada com relação a aquilo para você se sentir melhor. Ele até pode, mas se ele fizer, vai custar muito caro para ele, muito caro mesmo. Então tem que ver se vale a pena para você, como pai, né? Fazer o teu filho passar por isso por você, né? Para você se sentir melhor. Sim. Então, às vezes, é abrir mão um pouco disso, assim, até do egoísmo, assim, porque eu sei que é um sentimento legítimo, que vem, que não é um egoísmo clássico, né? Mas é um sentimento que vem de proteção mesmo para a criança. Que, tipo, cara, assim não vai dar, não vai conseguir. Mas um pouco é aquela coisa de você abrir realmente, deixar respirar, deixa a criança ser a criança. E por mais que seja muito estranho, por mais que vão julgar, vão olhar mesmo, vão fazer, eu não tenho dúvida que vai ser o melhor que você vai estar fazendo pela criança. Não por você, mas pela criança, sabe? E eu sei que é difícil, falar é fácil. Sim, mas viver. Você já entrou em alguma discussão com alguma mãe onde ela tinha alguma ideia totalmente equivocada do autismo e, sei lá, alguma coisa? No meu já Instagram, sim, não. Aconteceu uma vez, uma seguidora minha, tem uma mãe criadora de conteúdo que faz aí dela e da filha dela, e ela falou um negócio assim, meio nada a ver um dia, que tinha a ver com o nível de autismo. Ela estava falando sobre os níveis, ela tinha uma opinião sobre os níveis, e ela falou o que ela queria falar, e não estava correta, e é claro que muitas pessoas autistas seguem ela, inclusive os autistas gostam das coisas certinhas. Regra é regra. Tá escrito assim, é assim, não vem falar coisa errada. E daí essa seguidora minha respondeu lá, ela falando, não, correto é assim, assim, assim. E ela foi agredida por mães lá da página, assim, de uma forma ferrenha. E eu intervi, assim, tipo, eu me meti mesmo, fui lá, né, dei suporte para minha seguidora, que é autista de nível de suporte 2, e fiz um vídeo falando, sabe o que é o que eu consigo fazer, né? Aí o protesto da criadora de conteúdo é esse, gente, vai lá e faz vídeo, não tem muito mais o que fazer. Eu fui lá, fiz o meu protestinho, né, mas enfim, acontece sim, porque a gente, autista, a gente hiperfoca no autismo, a gente vai ler tudo, vai saber tudo e vai atrás, e os pais muitas vezes, claro, porque é a vida deles, tem os pais aí que são incríveis, nossa, tem criadores de conteúdo, assim, pai de autista que eu fico, é maravilhoso, assim, fico chocada, eu falo, gente, são pessoas incríveis que dedicam a vida para aquilo e fazem tudo, mas tem uns que não tanto. Tem os que não tanto, e esses é difícil, porque ele fala, não, ele não adianta, ele está sempre certo porque o filho dele é autista, então ele pode falar qualquer coisa que ele quiser, não que o meu filho é autista. Ainda assim, ainda que seu filho é autista, se você não é autista, você precisa ouvir os autistas, é importante. Então, ali naquele caso, tinha pessoas autistas falando para elas que se sentiam mais confortáveis com outra nomenclatura, com outra abordagem, e essa criadora foi até o final insistindo que não, que era aquilo que ela ia fazer, que era o jeito que ela achava melhor, que ela achava mais confortável, e foi isso. E então tem essas questões assim, mas eu nunca discuti diretamente assim com uma mãe
Já aconteceu de eu explicar e a pessoa entender, me ouvir, assim, que é muito legal. Eu acho que muitos dos meus seguidores têm muito isso, eles são muito receptivos assim, quando eu falo as coisas, e eu tento ser muito receptiva também, que às vezes eu falo coisa errada, ou que eu tô desatualizada e eu não tô sabendo, e eles vêm, me explicam e dá tudo certo. Sim, a gente tem muita questão de níveis de severidade versus níveis de suporte, né? E aí, assim, a questão é que o DSM-5 TR, ele traz níveis de severidade barra níveis de suporte. Ele usa as duas nomenclaturas. Tenho quase certeza, tá ali na minha frente o DSM, mas a gente sabe que os autistas têm preferido, se sentem mais confortáveis com o nível de suporte, não o nível de severidade, porque severidade eu acho que remete a essa questão de doença, né? Tem vários motivos, na verdade. Acho que pode ser ruim tanto pro nível de esporte maior como pro nível de esporte menor. Assim como era o Asperger, por exemplo. Né? O Asperger tem outras questões problemáticas, mas é muito essa coisa de, tipo, quando você fala... acho que como que é severo, leve, moderado e severo. Quando você fala leve, ao mesmo tempo que você pode deslegitimar a vivência daquele autista que, por ser nível 1, você pensa que é leve, não tem nada, falado de leve, então, você não é tão autista. Ao mesmo tempo, você também pode estar sendo muito, muito indelicado com um autista nível suporte 3 também. Porque, não, você sim, você é autistão, esse daqui é autistinho, você é autista, sabe? Então, para um pai que recebe ele... Raiz ou Nutella? Autista raiz e até para os pais que recebem, assim, né, não, mas é que o seu filho é autista severo, o teu filho é autista leve. Você tira muito ali a experiência daquele autista, porque mesmo sendo leve, você vai ter, às vezes, crises tão pesadas e tão fortes e tão malucas quanto a de qualquer outros níveis, e vice-versa, o nível 3 às vezes vai ter uma facilidade ali que o 1 não tem. Por isso é um espectro, sabe? É muito difícil você categorizar, porque... E daí você tem os perdidos que estão no meio, que são os nível 2 de suporte, que tipo, não estão nem lá nem cá, não estão nem lá nem cá. Eu não sou verbal, eu sou nível 2 de suporte, eu não sou verbal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou, sei lá, alguma coisa que a sociedade típica acha legal, que eu não vou saber dizer o que seria. Sei lá, sou muito boa em matemática. Então, o legal do nível de suporte... Eu não gosto desses níveis. Eu não gosto desses níveis. Porque justamente, tipo, agora a gente tem que categorizar todo mundo nos níveis. É muito mais fácil você pensar quais são as habilidades que ele tem, quais são as habilidades que ele não tem, e o que esse indivíduo precisa para ter uma qualidade, do que a gente ficar nessa briga de tipo, não, todo mundo é autista. Não tem, tipo, né, autistão e autistinha. Exatamente. Não tem isso. E os profissionais, eles não têm instrumentos, a gente não tem na literatura instrumentos ali confiáveis para trazer essa questão de nível. Nem o DSM, ele é claro, fica na interpretação do profissional. Eu acho então, que eles se baseiam muito no quanto você se encaixa. Se você se encaixa legal na sociedade, é menor. E o nível de suporte, acho que, querendo ou não, ele tem um pouco mais essa delicadeza maior, porque é tipo assim, se você é um nível 1, significa que você precisa de menos adaptações na sua vida. Tá, isso faz sentido para mim. Eu necessito do que na minha vida aqui que eu preciso, e o nível 3 ele vai necessitar de mais suporte na vida dele, ou seja, vai ter que ter mais adaptações ali, seja na casa, seja a quantidade de pessoas ali, quantidade de terapeutas. Então faz um pouco mais de sentido na minha cabeça, sabe? Assim, eu acho mais delicado, tanto para todo mundo, na verdade, tanto para os pais dos autistas quanto para os autistas. Eu acho muito mais delicado essa terminologia, mas... Sim. Mas é que eu acho assim, que os pais, o que me incomoda é que os pais ficam muito preocupados com isso, de descobrir qual nível, ao invés de focar em ajudar. Vamos ajudar, se tá um autista que não se comunica, vamos ensinar para ele alguma forma de comunicação, se a dignidade da pessoa humana, ela conseguir se comunicar de alguma forma, na forma que ela se sentir mais confortável e que ela é capaz de aprender, vai estar bom, vai estar legal para ela, mas que ela possa se comunicar. E aí fica essa coisa, não, mas qual nível? Você querendo
achar aquilo ali, sendo que você tem tantas outras coisas para se preocupar e para fazer. E o nível é uma coisa tão flexível que o autista pode até mudar ali ao longo da vida. Ele pode tanto ir para um nível de esporte maior quanto para menor, dependendo do quê? Dos estímulos, dependendo do que está exposto, dependendo de como que vai ser essa vida dele. Então, se você focar nisso, focar em, tipo, beleza, meu filho é autista. E ser autista engloba tudo isso aqui. Então, vamos fazer o que for possível para ele ter qualidade de vida. Já que nível vai e vem, essas coisas são muito, né? Pô, vamos encher de estímulo, vamos fazer o que for necessário, dar o suporte necessário, a aceitação, que eu acho que mais do que qualquer outra coisa que o autista consegue sentir de longe, perceber de longe se ele está sendo aceito ou não. Não importa qual o nível de suporte, não importa mesmo. Uma coisa que o autista percebe sempre, assim, é se ele está sendo aceito ou não. Então, a partir do momento que a criança plenamente sentir essa aceitação dos pais, não estou falando que você como pai é obrigado a aceitar. Não, você tem que passar pelo teu processo aí. Você vai passar por um processo de luto, você vai passar por um processo de entender, de aceitar, de estudar, você vai passar pelo teu processo. Mas quando você tiver esse momento de realmente entender que você precisa ajudar a criança, talvez esse acolhimento, o autista percebe assim, muito, muito fácil, muito rápido, se ele está sendo acolhido ou não, sabe? Então, acho que se os pais focassem mais nisso, né? Mas eu entendo que é um processo, eu entendo que é difícil para os pais. Eu vi em casa isso acontecer, eu vi meu pai e minha mãe, eu vejo ainda a dificuldade que eles têm hoje, tanto com o meu irmão, agora comigo. É diferente o tipo de tratamento ainda, porque o meu diagnóstico foi tardio, então é mais difícil ainda para eles entrarem na cabeça, assim, né? Mas vai entrando aos poucos e a gente vai percebendo e a gente vai se sentindo melhor com essa sensação de entender que os pais entendem a gente do jeito que a gente é. E eu vi esse processo em casa, então é muito sobre isso, assim, sabe? Mais do que sobre nível, até porque o nível é fluido, ele pode ir, pode voltar. Então... Exato. Então isso que eu gosto que as pessoas passem a... Vamos priorizar o que a gente precisa 100%. priorizar. Porque já são tantas coisas. Bom, e eu sei que você tem um grupo, pelo menos tem um link lá no Telegram. Não é meu esse grupo, tá? Mas é o grupo que eu participo. Não é seu. É o grupo que eu participo. Tá. Posso falar sobre ele, se quiser. E aí, se você... isso, eu gostaria, porque se a gente, né, tiver autistas adultos, a gente sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que estão se descobrindo, tendo diagnósticos tardios. Então, pode ser um grupo ali de apoio. Qual que é o propósito ali do Esse grupo? Fala para maiores de 18 anos, tá? Para adultos, realmente. Ali tem todos os tipos de neurodivergências. Tem autista, tem TDAH, tem bipolar, tem dislexo, tem vários, assim. Então, todo mundo é bem-vindo lá, qualquer pessoa neurodivergente. A gente fala sobre isso. Esse é o assunto. A gente... Tem pessoas lá que mandam dia a dia, se não tá bem, quando tá tendo uma crise, quando precisa de suporte, quando quer tirar dúvida. Vocês também têm esse problema que eu tenho? É coisas assim. Esse grupo foi criado por uma... na verdade, não é meu o grupo, como eu falei, de um pessoal aí que eu posso deixar o arroba deles todos aqui, dos criadores do grupo, para vocês nos comentários depois. Porque eu não vou lembrar o nome de todos agora, são vários, eu acho que são 5 ou 6 administradores ali do grupo. Mas eu posso deixar aqui para vocês depois, todo mundo é bem-vindo lá, desde que seja maior de 18 anos, tenha uma neurodivergência. Beleza. Bom, adorei o nosso bate-papo. Tão bom, assim, a gente poder aprender, a gente poder ouvir. Como eu falei, os pais e os terapeutas precisam aprender a ouvir mais, porque assim nós vamos nos tornar pais melhores, profissionais melhores, e é fundamental, tão fundamental quanto você estar atualizado nas evidências científicas, você estar atualizado nas evidências, eu acho que humanas, no feedback que o ser humano te dá. E várias das coisas que você me falou hoje são as coisas que constantemente eu ouço de autistas adultos. E se tá todo mundo, né, tanta gente falando, é porque é importante e a gente tem que ouvir, reconsiderar as nossas práticas, reconsiderar os nossos pensamentos, termos flexibilidade para
para mudar, né, para mudança. Afinal, não é tanto isso que nós queremos ensinar para os autistas, que eles sejam menos rígidos, mais flexíveis, tudo sobre flexibilidade cognitiva e etc. Por que muitas vezes a gente vê terapeutas tão rígidos, pais tão rígidos, não respeitando essa flexibilidade? E aí, esse é o exemplo que você está dando. Você mesmo falou, várias coisas eu aprendi por imitação. E aí, muitas vezes, o que tem sido dado nas terapias é uma rigidez. Então, você está reforçando a rigidez desse autista. Então, acho que a gente precisa ouvir mais, a gente precisa estar aberto, e naquilo que a gente erra, a gente errei, preciso melhorar, vou melhorar aqui, né? No caso dos terapeutas, tá tudo bem, né? E os pais também. Tá tudo bem, a gente erra, todo mundo erra, todos os dias nós estamos aprendendo e a gente precisa continuar. Então, assim, continue, por favor, produzindo muitos conteúdos pra gente. Porque vai ser tão fundamental, é tão, tão, tão importante isso, porque a gente sabe que a gente tem muitos autistas fazendo isso nos Estados Unidos. Foi assim que eu descobri o meu autismo. Sério? Pois é. Não tinha vídeo brasileiro, não tinha nenhum criador brasileiro falando sobre isso na época. Não, exatamente, exato. Então, assim, a gente precisa ter isso, e como não tem jeito, né? Nos Estados Unidos eles começam tudo antes da gente. E aí a gente começa a ver e se inspirar e, nossa, poxa, tem gente fazendo isso, que legal, tem gente tendo esse espaço. E é assim que nós, pais e profissionais, estamos aprendendo. Porque isso não está nos livros, muitas vezes. E muitos estudos que vêm também, então que às vezes não tem, a gente não tem, né? A gente não tem esse foco aqui no Brasil de algum, por exemplo, no autismo feminino tem muito artigo que eu leio lá de fora, eu não consigo encontrar aqui similar, nada similar, até para passar para os seguidores e tal. Não consigo, assim, tipo, e tem estudos incríveis falando sobre isso. A gente vê que tem uma dedicação de tempo, assim, de estudo, de cuidado, que eu queria muito ver acontecendo também, sabe? Aqui. Exato. E, nossa, produz conteúdo sobre isso, pega esses estudos aí e continua, porque a gente quer ver isso. E muito, muito obrigada. Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade de falar. A gente tem tanta coisa, né? Exatamente. Então, nós precisamos falar sobre isso. Há um tempo atrás, eu fiz um curso de sexualidade para indivíduos com alguma... Lá se chamou, né? Com alguma deficiência. Eu odeio esse nome, deficiência. Eu não gosto desse nome, porque eu acho pejorativo. Mas, enfim, às vezes acaba... A gente sabe que na legislação é usado esse termo. Usar. E aí... Mas, assim, o quanto que é um tabu e que ninguém quer falar sobre isso. E aí a gente não tem profissionais, as pessoas não falam disso com naturalidade, elas têm muito problema em falar sobre isso. E uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz essa formação foi que quanto mais você fala, fica. Então não tem outra alternativa. A alternativa é a gente falar sobre isso, porque cada vez você vai se sentindo mais confortável, falando com mais naturalidade. Então, quero já deixar aqui o convite para a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu super top, eu não tenho problema de falar disso. Fiz alguns vídeos falando sobre isso já. É um assunto que pergunto bastante, principalmente como que é a vida do autista com relação ao sexo e às drogas, que são as duas coisas que mais perguntam e que ninguém fala. Eu não vejo por aí criadores falando sobre isso. Exato. Então, com certeza eu topo, tô dentro. Não, que maravilha. Então, a gente se fala em breve. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Não, mas... É uma delícia. Na verdade, você fez pergunta. Eu adorei. Na verdade, eu sempre quis falar, não tive oportunidade de falar, às vezes não tem nos vídeos. E depois, quando você me pergunta, eu fico, mas era isso que eu queria falar. Adorei. Que bom. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. E a gente se fala. Então, beijo para todo mundo aí que participou. Eu não consegui ler muito aí os comentários, senão eu desfocava, gente, perdão. Mas fazer duas coisas ao mesmo tempo não é fácil. Mas eu espero ter correspondido à expectativa aí de quem queria assistir e saber mais sobre isso. E espero continuar produzindo conteúdos assim, de conversar com autistas adultos. Quero muito, porque eu sei o quanto que as pessoas precisam desse conteúdo. E a gente precisa falar sobre isso. Então, obrigada. Nos falamos e nos
Vamos combinar em Com breve. certeza. Beijo pra Eu que você, agradeço pelo Gabi. convite, Prazer adorei. enorme. E quero Beijo, viu? agradecer também todo mundo que veio aí assistir. Deu boa. Obrigada. Obrigada, E em viu? breve, curso de canto, né? Vai ter. Quando você for divulgar, me manda, que eu quero divulgar também. Já tá rolando, vai começar já no mês que vem, então eu vou divulgar certinho, vou avisando vocês, Por beleza? favor. Beijo grande. Boa noite pra Beijo. você. Tchau, Tchau, pra você também. tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.